Você já parou pra pensar se aquilo que você chama de ser uma pessoa boa é realmente moral ou só medo de levar punição? É como aquele aluno que só faz silêncio quando o professor entra na sala. Quando não tem ninguém olhando, volta a bagunça. Vivemos num mundo cheio de olhos, câmera na rua, lei, religião, redes sociais. Sempre tem alguém pronto para julgar. Mas e aí? Você faz o certo porque acredita no certo ou porque não quer ser cancelado, punido, castigado? Agora imagine a cena. Alguém doa dinheiro para caridade e corre para postar no Instagram. 1000 curtidas, aplausos virtuais. Todo mundo chama essa pessoa de boa. Mas aí entra Kant, quase como aquela voz seca dentro da sua cabeça. Tá, mas você fez isso por dever ou só para ganhar o biscoito social? Porque se foi pelo biscoito, já aviso, moralidade zero. E é nesse ponto que a ferida abre. Porque se não existisse inferno, polícia, Deus vigiando, ou até o julgamento dos outros, você faria as mesmas coisas? Ou sua bondade depende sempre de uma plateia, como se fosse um teatro? Kant não tem medo de jogar na cara. Medo do inferno não faz de você ético, faz de você um estrategista do pavor. Ético é quem age certo, porque acredita que o certo é inegociável, mesmo sem recompensa, mesmo sem ninguém aplaudindo. E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre a diferença brutal entre fazer o bem porque está com medo e fazer o bem porque você sabe que é o dever. Vamos costurar essa ideia com o exemplo do nosso tempo, jogos, dilemas que você provavelmente já viveu, porque filosofia não é coisa de museu, é coisa da sua vida, do seu dia a dia, do que você faz quando ninguém está olhando. Então se prepara, essa conversa não vai ser confortável. Talvez você perceba que muito do que você chama de moral é só um seguro contra o castigo, mas até o fim desse vídeo a gente vai olhar no espelho e tentar entender o que significa liberdade moral de verdade. E sim, Kant vai estar com a gente o tempo todo. E lembrando em voz firme e desconfortável que ser livre não é escolher o que é mais conveniente. Ser livre é ter coragem de escolher o certo, só porque é certo. Imagina um mundo onde a própria terra está doente, onde cada passo pode te infectar, onde o medo de ser punido pela própria natureza dita suas escolhas. Esse é o universo de Arknights, cidades fechadas, sociedades divididas e aqueles que carregam doença ou empatia, sendo perseguidos como se fossem monstros. Agora pensa comigo, não é muito diferente do nosso mundo, não? Quem já foi cancelado na internet sabe bem como é que é. Um erro, uma frase mal colocada e de repente você vira o infectado social. Alguém que precisa ser isolado, condenado, deixado de lado. E qual é a reação da maioria? Não é repensar a moral, mas seguir o script da virtude pública. Fazer só o que garante a sobrevivência no palco social. Aí entra Kant. Dessa vez com aquela notificação incômoda no celular que você não consegue ignorar. Você está mesmo agindo por respeito à moralidade ou só porque tem medo de ser lixado? Em Arknights, muitos personagens seguem a lei da conveniência, obedecem ao governo, caçam os infectados, não porque acreditam que é justo, mas porque é mais seguro ficar do lado da maioria. E aí eu te pergunto, quantas vezes você também não se escondeu atrás do coro da maioria? Quantas vezes você não fez o certo só porque tinha medo das consequências de se rebelar? Kant volta a cutucar. Fazer o bem com medo do inferno é igual a obedecer uma lei injusta só porque teme a prisão. Não é moral, é sobrevivência. Olha a ironia aqui. No jogo, a organização chamada de Rodlands, onde os protagonistas fazem parte dela, está decidida a proteger os infectados. Não porque vai dar lucro, não porque é conveniente, mas porque acreditam que é o dever. E essa palavra dever é como uma espada na filosofia de Kant. Ele não está falando de obrigação imposta, mas de algo que nasce dentro de você. De um respeito pela lei moral que não precisa de aplauso ou ameaça. Agora pense na vida real. Quantas vezes você deixou de mentir, não porque acreditava que a verdade é essencial, mas porque tinha medo de ser descoberto? Quantas vezes você foi fiel? Não por convicção, mas por medo de perder o relacionamento. Quantas vezes trabalhou certinho? Não por respeito ao outro, mas por medo de ser demitido. E é nesse reflexo que Arknights nos cutuca. Se os infectados são perseguidos só por existirem, qual é a moral da sociedade que os condena? É a justiça ou é só um teatro para manter o poder e o medo no lugar? E mais uma vez, a voz de Kant surge como quem joga real. O valor do ato não está no que você fez, mas no porquê você fez. Se sua bondade depende do medo, ela não vale nada, é só um cálculo. Sabe o que mais me chama a atenção em Arknights? Não é só guerra contra os infectados, é a hipocrisia embutida em cada esquina. Cidades que se dizem civilizadas, mas tratam pessoas como lixo radioativo. Governos que pregam ordem, mas usam medo como chicote. E me diz, isso não parece familiar? Quantos de nós já não vivemos em ambientes que falam de justiça, mas só querem controle? Seja uma empresa que desvaloriza a ética, mas só te cobra resultado. Seja uma comunidade religiosa que fala de amor, mas vive pela sombra do inferno. Kant, de novo, entra quase com aquela risada irônica que corta o silêncio. Vocês não estão obedecendo à moral, estão obedecendo à chantagem. Medo na virtude, é coleira. No jogo, os infectados muitas vezes são forçados a agir contra a própria consciência.
faça isso ou será caçado, obedeça ou morra. E aí eu te pergunto, que liberdade existe aí? Se o único motivo da sua escolha é não apanhar, você ainda é livre? Pensa comigo, você para no sinal vermelho de madrugada, mas por quê? Porque acredita que respeitar as regras garante segurança ou porque tem medo da multa? E se não tivesse radar, não tivesse polícia, não tivesse câmera, você pararia do mesmo jeito? É aqui que a filosofia de Kant entra como um soco seco. A verdadeira liberdade não é escolher o que dá menos problema, é escolher o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem consequência nenhuma além da sua própria consciência. E olha a beleza disso. Em Arknights, quando a Rhodsland decide proteger os infectados, eles não estão ganhando aplausos. Pelo contrário, estão se colocando contra o sistema, virando alvo. E ainda assim, eles fazem. Não porque vai dar bom, não porque tem recompensa, mas porque acreditam que é o dever. É o tipo de ação que Kant olharia e diria: aí sim, isso é moral. Isso é respeitar a humanidade no outro como um fim em si mesmo, e não como um meio descartável. E essa reflexão cai direto na nossa vida, porque a gente vive repetindo que faz o certo. Mas, no fundo, será que nós não estamos só tentando evitar dor de cabeça? Será que a sua bondade é realmente ética ou só uma forma justificada de autopreservação? É incômodo, né? Mas é esse incômodo que abre a porta para entender o que significa liberdade moral de verdade. Em Arknights, a Rhodsland poderia ter seguido o caminho mais fácil, fechar os olhos, deixar os infectados à própria sorte, obedecer o discurso oficial. Ninguém iria apontar o dedo, ninguém iria caçar suas cabeças, ninguém chamaria eles de traidores. Seria o caminho mais seguro, mas eles escolheram o outro. E é aqui que a filosofia de Kant brilha, como uma lâmina afiada, porque ele diria, sem hesitar, a moral não é o que convém, é o que resiste, mesmo contra o mundo inteiro, quando sua consciência sabe que não tem outra escolha senão o dever. Agora pensa no espelho da vida real. Quantas vezes você também poderia ter ficado calado, seguido a maré, feito de conta que não viu nada? Na escola, quando alguém era zoado na sua frente. No trabalho, quando um colega foi injustiçado e você fingiu que não era você. Na vida pessoal, quando viu uma situação errada e deixou passar, porque se meter daria mais problema. E é exatamente nesse silêncio que a maioria de nós se esconde. Agimos como se não tivéssemos escolhas, mas nós temos. E a diferença entre quem faz o certo por medo e quem faz o certo por dever é brutal. Kant, se estivesse aqui, estaria te olhando nos olhos e estaria falando: você não é livre quando só age para evitar punição. Você é livre quando age pelo dever, mesmo que custe caro, porque aí, sim, você está escolhendo por si, e não pela coleira que o mundo te pôs. Olha a ironia em Arknights. Quem escolhe o caminho seguro acaba perpetuando um sistema podre. E a Rhodslands, ao escolher o caminho mais difícil, mostra que a ética nunca foi sobre conveniência, mas sobre coragem. E você? No fundo, quando pensa nas suas escolhas, você tá mais para quem segue a lei porque teme o inferno, ou mais para quem age só porque sabe que, sem moral, o mundo desmorona? É cruel pensar assim, mas se sua bondade só existe porque tem plateia, ela não é bondade, é marketing pessoal. E Kant não deixaria passar. Ser bom porque teme o inferno é o mesmo que ser honesto porque teme a polícia. Não é virtude, é barganha. E barganha não tem moral alguma. E essa reflexão de Arknights escorre direto para a nossa rotina da vida. Se não houvesse castigo, se não houvesse recompensa, quem você seria? Essa é a pergunta que define a liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de escolher o certo só porque é certo. Imagina a cena. Você posta uma opinião pública na internet. Em segundos, uma multidão aparece com tochas digitais, pronta para te crucificar no tribunal das redes sociais. E então, o que você faz? Apaga o post? Pede desculpas públicas, se recalibra para falar só o que agrada a maioria. Mas me responde, com sinceridade, você mudou de ideia porque refletiu ou só porque teve medo de ser cancelado? E é aí que o ponto de Kant bate como sirene. Se sua moral muda conforme a plateia, ela nunca foi moral. Foi um cálculo. Foi medo de perder lugar no banquete social. Agora, volto para Arknights. O governo diz que os infectados são perigosos, que devem ser isolados. A sociedade compra essa ideia. Repete como um mantra. É a versão medieval da mesma coisa que a gente faz. Demonizar o outro porque é mais seguro do que confrontar o sistema. E o detalhe cruel, a maioria obedece, não porque acredita, mas porque tem medo de ser a próxima vítima. E quantas vezes você também não viveu isso? Riu de uma piada preconceituosa para não ser o chato. Fez vista grossa para uma injustiça para não se queimar com o grupo. Se comportou como se a ética fosse etiqueta, uma máscara para agradar e sobreviver. É nesse buraco que Kant aparece, quase como uma notificação irritante que não some por nada. A moral não é etiqueta social. A moral é um imperativo que você obedece, mesmo quando dói, mesmo quando você perde.
mesmo quando ninguém está vendo. Olha a metáfora moderna. Vivemos como se a vida fosse um enorme reality show. Cada ato filmado, julgado, comentado. E o resultado é um teatro moral. Fazemos certo porque a audiência está assistindo. Mas e se desligarem as câmeras? Se ninguém pudesse ver, você ainda faria o mesmo? Em Arknights, a Rhodsland já responde essa pergunta. Eles agem no escuro, sem promessa de reconhecimento, sem medalha, muitas vezes contra todos. Eles mostram que, em termos cartianos, o que significa agir por dever, não porque convém, mas porque é inegociável. E o incômodo eu volto para você. Quantas escolhas suas seriam diferentes se não houvesse inferno, se não houvesse polícia, se não houvesse aplauso ou vaia? Essa é a diferença entre viver acorrentado ao medo e viver, de fato, livre. Se a gente voltar lá no começo da conversa, a pergunta continua ecoando. Você faz o certo porque é certo ou porque tem medo da punição? Essa é a linha tênue que separa um ato moral de um ato conveniente. Arknight joga isso na nossa cara o tempo todo. A cidade segue punindo os infectados não por justiça, mas por medo. E quando a Rhodsland decide agir diferente, ela mostra que o verdadeiro valor não está em obedecer ao coro da maioria, mas em carregar o dever até o fim, mesmo que isso custe caro. Kant, se estivesse sentado aqui, do nosso lado, provavelmente estaria rindo da nossa cara e diria algo assim: Você se orgulha da sua moralidade, mas no fundo, muitos só têm medo da coleira. É fácil ser bom quando o inferno, a lei e a sociedade estão vigiando. Difícil é ser bom quando ninguém mais exige isso de você. E é só aí que a ética nasce de verdade. E olha a provocação final: se amanhã desaparecesse todas as punições, não existisse inferno, nem polícia, nem julgamento público, quem você seria? A sua bondade resistiria ou ela morreria junto com a plateia? Essa é a ferida que Kant abre, e é também o espelho que Arknights coloca diante de nós. No fundo, a liberdade não é poder fazer o que quiser. A liberdade verdadeira é escolher o dever, mesmo quando o mundo inteiro ri da nossa cara. E bem, é por isso que eu queria que você ficasse comigo até aqui, porque essa reflexão não é sobre um filósofo de um século tal, ou sobre um jogo mobile cheio de estratégias. É sobre você, sobre as escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Talvez você tenha percebido que muitas vezes sua moral não passa de meio disfarçado. E tudo bem, admitir isso já é o primeiro passo. O que não dá é continuar vivendo como se fosse livre, quando na verdade você ainda carrega correntes invisíveis. Então, quando esse vídeo acabar e você for viver sua vida, leva essa pergunta com você: se ninguém pudesse te punir ou te recompensar, você ainda faria o certo? Porque é aí, nesse silêncio, que a liberdade moral de verdade começa. Isso doeu? Melhor ainda, sinal de que mexeu no lugar certo. E lembra do que Kant diria, em bom português moderno: ser livre é ter coragem de escolher o certo, só porque é certo.